Há uma mulher que, usando o voodoo, transformou a cidade de New Orleans em seu reino, enfeitiçando todos os seus habitantes e até assustando a igreja. Ela é conhecida como a Rainha do Voodoo, e dizem que não há ninguém na história que tenha tanto poder da força das trevas quanto ela. Hoje contamos quem ela foi e como fez isso em seu Draw My Life. Um rico empresário branco visitou uma mulher, Marie Laveau, para ajudá-la a salvar seu filho, que ele alegou ter sido falsamente acusado de um crime. Marie foi à Catedral de St. Louis, com 3 grãos de pimenta da Guiné na boca e rezou por 1 hora. Depois se dirigiu à Câmara Municipal, onde estava a ser julgado o futuro do jovem, e colocou os grãos de pimenta debaixo da cadeira do juiz. Depois disso, o juiz declarou inocente. O pai ficou tão grato que deu a Marie uma casa na rua Santa Ana, uma casa que seria sua até o dia de sua morte. Outro incidente notável foi a condenação pública à pena de morte de 2 jovens. Marie era contra as execuções tão frequentes naquela época. Enquanto estavam na prisão, a mulher foi visitar os homens e orar por eles. O dia da execução amanheceu com um grande sol. E ao meio-dia, quando a sentença estava para ser proferida, o céu começou a se encher de nuvens e a chover torrencialmente, enquanto todos esperavam na praça o enforcamento dos culpados. De repente, os homens caíram ilesos no chão, com as cordas quebradas. E embora os condenados finalmente tenham sofrido a punição outro dia, diz que, graças a este fato, Louisiana foi o primeiro estado a proibir as execuções públicas por medo do poder de Marie. Outra lenda diz que um de seus maiores poderes foi agarrar a língua de uma vaca e escrever nela o nome das testemunhas dos crimes que tiveram que comparecer a um julgamento e, surpreendentemente, ficaram sem voz para poder testemunhar. Seria magia negra ou medo de que Marie lançasse um verdadeiro feitiço voodoo sobre eles. Muitos a condenaram como bruxa, enquanto outros a elogiaram como santa. Marie Catherine Laveau, também conhecida como Rainha do Voodoo, nasceu em 10 de setembro de 1794 em New Orleans. Ela se tornou uma das mulheres mais poderosas graças ao seu conhecimento de poções e feitiçaria. Em suas cerimônias havia danças, se tocavam tambores e os participantes eram possuídos por espíritos. Enquanto Marie oficiava o ritual com seu animal de estimação amarrado no pescoço, que não era nem mais nem menos que uma enorme cobra, ela era amada e temida em igual medida. Diz que o poder dessa mulher era tão grande que ela tinha a capacidade de criar encantamentos e maldições fortes o suficiente para atingir até uma 3ª ou 4ª geração de descendentes. Porém, ela não apenas usava sua magia para fazer o mal. Ela era muito famosa pela sua disposição em ajudar os necessitados. Dona de um salão de cabeleireiro, ela aproveitou essa condição para saber todas as fofocas que as mulheres ricas e não tão ricas da cidade lhe contavam. Ela ouvia tudo o que poderia ser útil do futuro, conhecendo muitos segredos que, de outra forma, ela nunca saberia e de que se aproveitou para melhor ou para pior, conforme o caso. Seus clientes não iam à sua loja apenas para fazer ou cortar o cabelo, mas para solicitar outros tipos de serviços, como bonecos de voodoo e poções. Marie também vendia os chamados sacos gris-gris, compostos de ervas, especiarias, ossos, pedras e outras relíquias sagradas. O especial desses saquinhos era que funcionavam como um amuleto originário da África que protegia do diabo e atraía boa sorte. Como tanto as mulheres ricas como seus escravos lhe contavam suas confidências. Isso lhe deu o poder de que necessitava, tendo conhecimentos que outros acreditavam que ela não possuía. Realizava consultas individuais tanto na sua casa como na de seus clientes. Eles explicavam seus problemas para ela e ela supostamente consultava os espíritos. Diz que foi relativamente fácil descobrir certas coisas porque ela já tinha obtido algumas informações através de confidências, informações prévias sobre o assunto. Ela aproveitava todas as informações que coletava e a grande quantidade de DNA que obtinha dos cabelos dos clientes. Ninguém se arriscava a se opor a ela ou a confrontá-la por medo de que ela usasse o seu grande dom contra eles. Afastando-nos da imagem que temos do voodoo, em que apenas os relacionamos com a magia negra e também o estado meio zumbi, como vimos em centenas de filmes, o voodoo que Marie praticava também tinha a missão de curar doenças e ajudar os mais necessitados. Na verdade, ela apenas cobrava dinheiro das pessoas por seus serviços. Ela oferecia ajuda aos escravos e aos pobres gratuitamente,
sem qualquer tipo de pagamento ou recompensa. Sua avó e sua mãe tinham um grande conhecimento de ervas e das suas propriedades curativas, algo que lhe transmitiram e que a transformou numa espécie de curandeira. Naquela época havia muitas doenças que aparentemente não tinham cura nem solução. Graças aos remédios que fabricava, ela conseguiu curar muitas pessoas. Esse tipo de cura era considerada milagrosa e fruto de seu grande poder. Da mesma forma, também tinha um grande conhecimento das substâncias que causavam alucinações, doenças e a própria morte. Dizia-se que até Lavaux era imortal e não envelhecia, permanecendo muito jovem ao longo dos anos. Uma famosa história que foi transmitida de geração em geração descreve uma cerimônia de voodoo que a idosa Marie entrou em uma cabana e onde, pouco depois, ocorreu um milagre quando ela emergiu com seu físico jovem novamente. Isso dava credibilidade à teoria de que uma de suas filhas a substituiu secretamente. Diz que elas conseguiram enganar as pessoas fazendo com que uma de suas filhas também, chamada Marie, fosse ela. A rainha do voodoo estava envelhecendo, e como as duas tinham uma grande semelhança, faziam com que todos acreditassem que os anos não passavam para ela. Assim, a sua filha vestiu suas roupas e seguiu os passos profissionais da mãe no cabeleireiro, o que a levou todos a pensar que os poderes de Maria eram tão fortes que ela permaneceria jovem e bonita para sempre, possuindo um dom sobrenatural. Enquanto isso, a própria Marie se afastou da vida pública e se concentrou em suas orações em ajudar, acima de tudo, pessoas de cor, escravizadas e também pessoas com sentenças de morte, confortando e guiando-os espiritualmente e realizando o trabalho de voodoo para eles. Na maioria das histórias sobre a segunda Marie, diz que ela era um pouco mais má do que a mãe. É mencionado que ela estava orgulhosa e comovida muito pelo interesse empresário, aproveitando tudo isso como um negócio e fazendo fortuna, vendendo gris-gris. Mas como e quando Marie Lavaux começou a praticar voodoo? Para fazer isso, devemos voltar no tempo. Essa história começa com a sua avó, Catherine, uma escrava que foi tirada da África quando tinha apenas 7 anos. A mulher conseguiu comprar a liberdade da escravidão, se tornou empresária e foi dona de sua casa, trabalhando incansavelmente para que seus filhos também fossem libertados. A mãe de Marie era Darcental Marghetto, ex-escrava graças à avó, e seu pai um rico empresário chamado Charles Lavaux. Fisicamente, Marie era uma bela jovem com cabelos pretos, pele morena e olhos penetrantes. Ela costumava usar o cabelo coberto com uma touca feita de tecidos de cores vivas. Aos 18 anos, ela se casou com Jacques Paris. Embora ambos fossem católicos e se casassem na Catedral de St. Louis, diz que já naquela época o casal praticava voodoo. Embora a maioria dos pesquisadores afirme que o casamento não teve filhos, constaram nos registros da Catedral de St. Louis documentos do batismo de 2 meninas. Marie-Angélie Paris, batizada em 1823, e Félicité Paris, em 1824. O registro do batismo de Félicité indicava que ela tinha 7 anos na época do batismo, que significaria que ela nasceu em 1817, 2 anos antes do casamento entre Marie e seu marido. Algo que não foi bem visto naquela época. Infelizmente, os registros das meninas terminam aí. O desaparecimento das 2 meninas somou-se ao do marido, que também desapareceu em circunstâncias misteriosas. Simplesmente um dia, o homem não foi mais ouvido sem qualquer informação adicional ou registro da sua morte. A partir daí, Marie se autodenominou Viúva Paris e começou a praticar voodoo abertamente. Por volta de 1826, ela iniciou um novo relacionamento com Louis-Christophe Dumesnil de Glapion, com quem se acredita ter tido 15 filhos, embora apenas 7 estejam listados nos registros, e vários deles morreram na infância. Glapion veio de uma família branca rica de New Orleans. Lá, as relações interraciais eram comuns, mas a lei os proibia de casar. Curiosamente, Glapion também morreu em circunstâncias estranhas, mas o relacionamento deles ajudou Marie a abrir caminho entre as mulheres da alta sociedade da cidade. Foi quando ela abriu seu salão de cabeleireiro no centro de New Orleans. Marie assistia regularmente à missa católica. A sua casa estava repleta de imagens de santos e ela criou um espaço seguro para todos os que viviam com ela ou a visitavam. Existe uma teoria de que Marie foi formada graças à ajuda de 2 mulheres, Senité Dedé, uma das mais temidas nos círculos voodoo de New Orleans, e Marie Salopé, outra rainha do voodoo que ela acabaria substituindo. Nas suas práticas,
Marie combinou certos elementos do catolicismo com a magia africana. Outros dizem que ela pode ter sido iniciada no voodoo pelo Dr. John, um padre senegalês com grande conhecimento dessas práticas, mas não há informações certas sobre isso. Em 1830, Marie Laveau foi nomeada a Rainha do Voodoo. Seus rituais eram organizados principalmente em 3 locais. Primeiro era a sua casa, na rua Sainte-Anne, que foi aí que ela conversava com os clientes que iam lá para pedir ajuda. No quintal, ela tinha um local de cerimônia onde fazia os feitiços. O segundo lugar foi a Praça Congo, uma praça pública reservada como espaço de encontro para africanos escravizados e livres. Lá, Marie costumava encontrá-los aos domingos para dançar e rezar. E o terceiro e último colocado foi Bayou St. John's, às margens do lago Pontchartrain, onde eram realizadas as principais cerimônias entre os iniciados na religião. Lá eles cantavam, dançavam, tocavam tambor e os participantes eram possuídos por um espírito poderoso. Em seus rituais, eles colocavam um pano branco no chão e vários objetos em cima, como cachaça, comida, moedas. Eram presentes para os espíritos. Ela também contava com uma série de assistentes que a auxiliavam na cerimônia. Além disso, havia uma sacerdotisa e um sacerdote que se vestia de branco ou azul, e se fosse um trabalho com boas intenções, ou era marrom quando o fim fosse obscuro. Nos cantos eram acesas velas que também variavam de cor dependendo do ritual. Depois de fazerem os seus pedidos, eles terminavam com danças e cantos frenéticos. A mulher realizou as suas cerimônias mais extravagantes na noite de San Juan, na noite de 23 para 24 de junho. A celebração durava até o amanhecer, com cantos, danças, fogueiras e muita magia. Isso o governo não gostava, pois tinha muitos preconceitos contra o voodoo, o considerando algo maligno e relacionado ao diabo. Começaram a circular rumores de que as pessoas dançavam nuas naquela festa, realizando rituais perversos. Então eles tentaram bani-los e fazer com que as pessoas tivessem medo de fazer pactos com seus praticantes. Até a morte de Marie Laveau está envolta em mistério. Há quem diga que ela morreu aos 41 anos, mas os registros oficiais da cidade de New Orleans documentam a morte de uma mulher chamada Marie Glapion Laveau em 15 de junho de 1881, o que significaria que ela morreu aos 86 anos. Ela foi enterrada no cemitério número 1 de St. Louis, junto com outros membros de sua família. O seu funeral foi muito concorrido e compareceram pessoas de todas as cores e classes sociais. Diz a lenda que, se você se aproximar do túmulo de Marie Laveau, você deve bater 3 vezes em sua lápide para acordá-la e depois dar 3 voltas ao redor do túmulo e escrever também 3 vezes o X na pedra. E você pode fazer então um desejo. Se ela conceder a você, você deve retornar ao túmulo, circular o X que desenhou e lhe dar um presente. Seu túmulo é visitado por muitos fiéis, sendo uma das grandes atrações da cidade. Infelizmente, nem todos os visitantes são respeitosos e houve inúmeros atos de vandalismo no seu túmulo. Outras versões do ritual dizem que o 3x deve ser feito se o desejo for atendido. Isso pode ter sido popularizado devido à grande deterioração que o túmulo sofreu quando os fiéis seguidores desenharam na pedra e, dessa forma, ficou reduzido apenas a quem cumpria o desejo e regressava. As autoridades da região pediram aos turistas que apenas desenhassem as letras com o dedo para fazer o seu desejo, sem riscar ou pintar a pedra. Em 2014 aconteceu um dos maiores atos de vandalismo. Alguém pintou todo o túmulo de rosa chiclete. Então, tiveram que pintar novamente de branco por cima. Além da evidente deterioração, algumas pessoas roubaram pedras de outras sepulturas para riscar as 3 letras de Marie, e até roubaram flores de outras pessoas falecidas para deixá-las como oferenda. Eles colocaram uma cerca ao redor do túmulo para que as pessoas parassem de pintar, mas atualmente seus seguidores continuam entrando furtivamente. A história de Marie Laveau inspirou muitas canções, filmes e também séries de televisão. Uma das canções conhecidas é The Witch Queen of New Orleans, do grupo Redbone, ou Marie Laveau, do Dr. John. Também tem um lugar na ficção, que já foi representada em séries como American Horror Story ou American Gods. O escritor Robert Allen escreveu diversas obras falando sobre Marie, mas seus seguidores as rejeitaram e acusaram o autor de dar uma má imagem do voodoo. A sua obra mais famosa é Voodoo in New Orleans, publicada em 1947. Em seus livros, ele descreve Laveau como um ser maligno que matava bebês para realizar seus feitiços e que promovia atos sensuais em seus rituais.
10 anos após a publicação deste livro, o autor morreu misteriosamente. Enquanto estava na cozinha, ele se aproximou de um móvel e pegou um copo, o encheu com água da torneira e depois de alguns goles, caiu no chão. Muitas pessoas interpretaram esta estranha morte como um castigo dos espíritos de voodoo por desonrarem a eles e também a Marie. A figura de Marie Laveau era tão famosa que é quase impossível distinguir qual parte de Marie que conhecemos era real e qual era mito. No entanto, todos os historiadores indicam que algo a representou de forma autêntica, que ela era uma mulher poderosa, sem ser branca, num mundo dominado por homens brancos. Ela era respeitada e temida, tanto pelos pobres como pelos ricos, independentemente da sua classe social. Em suma, uma das pessoas mais importantes e influentes da história de New Orleans, que continua a ser lembrada e a fazer oferendas até hoje. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!